Vamos fazer uma necessaire box. Os materiais que nós iremos utilizar é o nylon 600 na medida de 25 centímetros por 28 e um tecido de forro. No caso aqui eu estou usando o cetim dublado, também na mesma medida de 25 por 28 centímetros. Nós vamos precisar de 2 puxadores. Eu cortei um viés de boneon de 6 centímetros, dobrei ao meio e fiz a mesma coisa que tenho 2 puxadores. Então, e vamos precisar de algumas tirinhas na medida de 3 por 17 para que nós façamos os viés, certo? Precisaremos também de um cursor. O nosso zíper será na medida de 33 centímetros para que fique sobrando um pouco de cada lado. Você faz uma marcaçãozinha no centro do zíper e no centro do seu material. Você alinha aqui, coloca uma presilhazinha, faz a primeira costura sem esticar o zíper. Coloca aqui, só distribui um pouquinho, costura com a sua agulha. A minha agulha aqui eu vou deixar no centro. Os dentinhos do zíper devem ficar para baixo, encostados na parte do lado, encostado no lado direito do material. Direito do zíper com direito do material, certo? Então, vamos passar uma costurinha. A nossa primeira costura, eu estou usando o ponto de número 3. Um retrocessozinho no começo e um no final. Retrocesso no início e no final. Nesse primeiro momento, não se apegue ao tipo de material que eu estou usando. Eu estou usando esse material porque é um material que é mais fácil de manusear. Mas conforme você aprenda a técnica, você poderá usar infinitos materiais. Você pode fazer na tela, você pode fazer no sintético Duna, em tamanhos variados, alturas variadas. Você pode fazer no tecido. Então, nesse momento, a ideia é passar para vocês a técnica, certo? Então, fiz a primeira costura aqui, a primeira costurinha. Agora, você deve destacar o zíper e colocá-lo na outra extremidade, tendo cuidado de não virar o zíper para não ficar errado. Você coloca ali a presilhinha e vai repetir a costura. Essa primeira costura é apenas para fixar o zíper no material. A próxima costura será a costura definitiva. Eu sempre faço uma marquinha no começo e uma marquinha no final, para que eu tenha uma certa orientação de onde começa e onde termina a costura. Então, vamos novamente com a minha agulha no meio. Vamos costurar aqui. Retrocessozinho no começo e no final. Alinhamos e costuramos. Vá costurando aos poucos, alinhando e costurando. Retrocesso.
esta é a primeira etapa. A primeira etapa é fixar o zíper no material. A primeira etapa é esta. A segunda etapa, pegar o seu tecido de forro, colocar o lado direito com o lado direito do material, alinhando aqui no meio, você coloca. Eu faço, vou repetir a costura que eu fiz para fixar agora o forro. Quando você adquirir prática, você pode fazer uma única costura. Nesse primeiro momento, essas duas costurinhas vão dar para você mais segurança. Mas com o tempo você mesmo vai mudando e vai trabalhando no seu ritmo e vai adotando as suas técnicas. Então, coloquei as presilhinhas e vou passar uma costura ainda com a minha agulha no meio. Eu dou uma baixadinha na agulha e vamos costurar aqui. Retrocessozinho e vamos prender o forro no material. Eu estou usando cores bem chamativas. Depois você escolhe as suas cores, o seu material, as suas linhas. Existe linha adequada para costurar sintético, mas quando você está começando, você usa a linha que você tem aí, o material que você tem aí. Você pode fazer em tecido, aí no caso do tecido você vai usar manta para deixar estruturado. Alguns sintéticos, a maioria dos sintéticos você pode fazer, não precisa usar estruturação para peças pequenininhas, tipo essa. Quando você vai fazer uma peça grande, aí você precisa colocar a estruturador. Então, vamos aqui fixando o forro no material. Então, esta aqui é a segunda etapa. A segunda etapa é a fixação do forro junto com o material. Você corta as linhazinhas. Então, você tem aqui a primeira costura, certo? Agora, você vai fazer uma segunda costura, e essa segunda costura, quem vai guiar é a cremalheira do zíper. Eu vou fazer um risco aqui para você ver que agora você vai encostar o seu pé calcador aqui nos dentinhos do zíper e ele que vai guiar a costura. Nesse momento, essa costura agora é a costura definitiva. Eu vou colocar a minha agulha para o lado esquerdo. Vamos colocar aqui. Você encosta o seu pé calcador no zíper e você vai fazer a costura aqui. Agora, ó. Quem guiou a costura foram os dentinhos do zíper. Vamos fazer do outro lado e você vai ver o resultado. Vamos aqui. Retrocesso no começo.
processo no final. Vamos tirar as linhas para não atrapalhar o processo. E aqui estão as duas costuras. A primeira costura, que foi feita para fixar o material, e a segunda costura, que agora é a costura definitiva. Essa costura que vai aparecer lá do outro lado. Ou melhor, não vai, né? O que você tem que fazer agora? Você tem que desvirar a peça. Você tem que desvirar a peça. Desvirando a peça. Agora que você desvirou a peça, você tem que frisar. Ó, você passa a unha aqui, você puxa e frisa o forrinho aqui, para quando você fizer a costura agora de pesponto, não fique pegando no zíper depois esse forrinho aqui, ó. E agora você tem que virar aqui. Ó, você vira, você puxa aqui e você tem que frisar aqui, ó. Você tem que frisar, puxar e frisar. Ó, você puxa ali, puxa aqui. E agora nós vamos fazer uma costura de pesponto aqui. Essa costura vai ser com um ponto um pouco maior, uma costura 3,5. Vamos fazer uma costura de pesponto. Agora eu volto a minha agulha para o centro. E, mais uma vez, quem vai guiar a costura são os dentinhos. E aqui está a costura chamada costura de pesponto. Você pode fazer essa costura mais na bordinha ali. Eu prefiro fazer assim. Aí você que escolhe qual a forma que você deseja fazer. Novamente, vamos fazer do outro lado. Precisamos puxar e frisar. Puxar e frisar. Vamos lá. Puxando e frisando e fazendo a costurinha aqui. Vamos costurar aqui. Agulha no meio, ponto 13,5. E vamos costurar um retrocessozinho, cuidando para que o forrinho não fique voltando. E aqui está a outra costura de pesponto. Então, você tem duas costuras de pesponto, certo? O que nós temos que fazer agora? Temos que colocar o cursor na peça. Me diga aí nos comentários, você já sabe costurar? Você é iniciante? Quais peças que você já fez? Vamos virar aqui, ó, e temos que alinhar, colocar o cursor com a peça bem alinhadinha aqui. Dependendo da qualidade do seu zíper, essa não é uma função muito fácil. Algumas vezes você consegue de primeira colocar o cursor e outras vezes você demora mais um pouco. Eu corto 1 centímetro do zíper de um dos lados para que eu consiga encaixar com mais facilidade o zíper. Eu vou encaixar aqui do lado direito do material, porém eu preciso virar e colocar do lado avesso. Só que eu engato no começo. Eu engato no começo do lado direito.
O cursor veio menorzinho. Eu estou usando um zíper de número 5. E esses cursores estão parecendo cursores menores. E são. O que houve aqui? Este é maior, este é maior. Vamos colocar aqui o cursor. Gente, por que eu tô com a sensação de que esse cursor é muito pequeno? Vamos usar um colorido, então, pronto. Esse colorido é para ser maior. Vamos usar um colorido. Sim. Nossa, é muito menor. Gente, vieram cursores menores. Vou usar um colorido. Esse é número 5 mesmo. Que ele é muito pequenininho. Vamos usar esse aqui. Vamos usar um colorido. Vamos usar um colorido. Encaixei, me certifico de que tá retinho, puxo um pouquinho para ver, vamos ver se ficou alinhadinho. Está alinhadinho. Eu deveria puxar até o final, porém eu não vou puxar, eu vou segurar aqui e virar a peça. A peça precisa ficar do lado avesso. Eu só coloquei ali para facilitar a minha visualização. Cuida para não escapar. Ó, agora que eu consegui, agora eu puxo até o final. E aí eu tenho que colocar novamente. Cuidando para colocar ele para baixo. Assim para baixo, tá? Você precisa colocar para baixo. Eu vou virar aqui para que eu consiga enxergar melhor. E vamos colocar aqui. Eu preciso agora passar o cursor e deixar no meio da peça. Nossa, me desconcertou a história do cursor ser menor. Eu comprei 20 cursores, número 5, e vieram 20 cursores de número 3. Então, vamos colocar aqui. Não ficou direitinho. Vamos colocar de novo. Tem que ficar bem direitinho, não pode ficar um do lado. Gente. Pronto. Olha. Assim, ó. Ele tá lá dentro, assim, tá? Vamos puxar aqui até o meio. Ele vai ficar ali. Agora, nós precisamos colocar os puxadores. Aqueles puxadorzinhos bonitinhos que estavam aqui. O puxador tem que ser colocado em cima do dentinho do zíper. Esta parte aqui da dobra fica para dentro, para o lado de dentro. Você coloca em cima dos dentinhos do zíper, centraliza. Você pode colocar um alfinete para que não se desloque. E você coloca, vou colocar um de cada lado. Você pode colocar apenas um se quiser, mas eu vou colocar um de cada lado. Vamos aqui prender
curso. Prendi. Está preso. Agora vamos prender o outro do outro lado. Puxa-se assim, coloca-se aqui. E vamos colocar um alfinete aqui também, para ele não se deslocar. Eu estou furando o zíper, não estou furando material sintético. Material sintético você pode furar desde que seja na bordinha. Se não for na bordinha, você vai danificar o seu material. Coloquei os puxadores, fixei os puxadores, vamos tirar as linhas. Vamos tirar o alfinete. Vamos tirar aqui. Colocados os puxadores dos dois lados, você precisa encontrar o meio da sua peça. Você precisa encontrar o meio da sua peça. Você tem que dobrar aqui e marcar o meio da sua peça desse lado aqui, para que esse lado vá ser colocado em cima do zíper. Então, agora que eu tenho aqui a minha parte do meio marcada, ó, você faz uma marquinha, eu vou colocar esta parte marcada em cima, alinhar com os dentinhos, tem que alinhar com os dentinhos do zíper. Tem que alinhar com os dentinhos do zíper para que sobre o mesmo tanto de material para um lado e para o outro. Você coloca aqui um clips, certo? E vamos costurar. Agora, eu coloco a agulha para o lado direito. Se a sua máquina não desloca para o lado direito, se a sua agulha fica só no meio, o que você tem que fazer? Você tem que pensar que você tem que fazer sua primeira costura com 0,5 milímetro, tá? Com 0,5 centímetro, que são 5 milímetros. E a sua segunda costura, a costura, quando você vai colocar o viés, aí você tem que colocar com 7 milímetros. Você vai fazer uma costura ao lado da costura anterior. Vou deixar um ponto no número 3 para fazer essa costurinha aqui. Um retrocesso no começo e no final. O que eu disse foi o seguinte, essa sua primeira costura aqui, essa distância aqui, ó, tem que ser de 0,5 centímetro ou 5 milímetros. E a próxima, agora, depois que a gente colocar o viés, ela terá que ficar para o lado de cá, com 2 milímetros a mais, para que essa aqui não apareça. Certo? Então, vamos alinhar aqui o outro lado. Vamos alinhar o outro lado aqui. Eu tinha marcado, mas desapareceu a marca dali. Vamos alinhar de novo. Fazer uma marquinha novamente. Vamos fazer uma marquinha, outra marquinha aqui. E esta marquinha tem que alinhar com os dentinhos. Marquinha alinhada com os dentinhos, você prende aqui, deste lado, e costura. Vamos lá? Vamos costurar aqui. Pronto, a minha outra costurinha está feita aqui. Vamos tirar
as linhas. Quando você tiver prática, você já procura linhas que fiquem da cor do material que você vai utilizar. Você não vai usar uma linha rosa, assim como eu tô usando, para costurar essa cor aqui, né? Você vai procurar algo próximo a essa cor, para que você tenha um trabalho bonito. Vamos dar mais uma costurinha aqui de reforço na altura do zíper, para que não estrague na hora de ficar abrindo e fechando a necessaire. Não passar com muita força, muita velocidade em cima dos dentinhos do zíper. Costura de reforço está pronta. Costura de reforço. Agora vamos retirar. O que nós temos que fazer? Retirar esses excessos de zíper. Eu tenho esta outra tesoura aqui. Esta tesoura não é a mesma tesoura agora que eu corto os sintéticos, nem os tecidos. Esta foi a que eu estraguei cortando o zíper. Então, você agora, ó, esta é a outra. Comprei outra tesoura. Essas tesouras são tesouras comuns. Eu não sei se uma tesoura de alfaiate iria estragar simplesmente por cortarmos o zíper. Você pega um isqueiro e passa a chama, a parte da chama clarinha, para dar uma selada, passa assim rapidinho, ó, sem ficar parado. Você dá uma selada aqui para não ficar desfiando, ó. Tem uma linhazinha e você tira assim, não vai queimar o dedo, certo? Qual é a etapa agora? Próxima etapa, nós vamos fazer caixinhas de leite de 2 centímetros por 2 centímetros. Vamos usar uma régua e vamos marcar. Eu vou marcar com uma caneta vermelha, tá? Você aí vai comprar sua caneta fantasminha para que não fique marcado. Mas eu vou usar esta caneta aqui. Não, antes disso, nós temos que passar o viés. Antes disso, nós precisamos colocar um viés aqui. Vamos frisar o viés, dobrar o viés ao meio, dobrar o viés ao meio, ó, dobrar o viés ao meio e colocá-lo aqui, ó. Colocar o viés, prender, para você conseguir começar com... E o viés tem que ficar bem apertadinho, bem justinho. Então, vamos costurar o viés. Como eu disse, na hora de costurar o viés, eu voltei a agulha para o centro, porque a costura agora é de 7 milímetros, não é mais de 5 milímetros, é 7, para não aparecer a costura de baixo. Então, vamos colocar aqui um retrocesso no começo e no final. Como eu disse, vai ficar aparecendo a linha aqui, apenas para que vocês consigam visualizar o que está acontecendo aqui. Passe devagar na altura do zíper, dos dentinhos do zíper, para que você não quebre a agulha.
Vamos colocar o outro viés. Dobra-se para fazer uma marquinha, dobrando, marca-se assim, coloca-se aqui, não se esqueçam de deixar um joinha se vocês gostaram da explicação. Eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem um comentário. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu faça alguma modificação. Sempre ajustando. Eu paro porque tem que ajustar o viés. Tem que ajustar o viés na peça. Este é um cetim, o cetim está... o cetim está escorregando. Vamos tirar esses excessos aqui. Eu uso essa tesourinha aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês, essa é uma maneira diferente de colocar viés. Esta foi a maneira que eu adotei por achar fácil. Para que você não precise ficar fazendo muitas dobras, você que tem uma máquina doméstica, que ela não suporta muitas camadas. Então, essa técnica aqui é bem fácil. Você puxa assim, ó, você frisa aqui, e aí você vai recortar com a tesourinha e vai ficar bem direitinho. Ó, você recorta aqui, você recorta. E vai ficar bom. Caso as coisas que eu fizer aqui não fiquem perfeitas, não se atenham a esses detalhes, se atenham à técnica. Vocês farão o trabalho de vocês combinando as cores, os tecidos, as linhas. Você fará o seu trabalho perfeito. Como aqui eu estou fazendo uma demonstração, talvez eu não consiga ser perfeita, até porque eu estou fazendo os vídeos à medida que eu estou evoluindo, eu estou tentando passar para vocês de uma forma que seja fácil de vocês entenderem, como eu gostaria que tivessem ensinado para mim. Então, ó, fica bem bonitinho, olha. Fica bem bonitinho, espero que vocês estejam vendo ali, ó. Ficou bem bonitinho. Agora, vocês terão que fazer as caixinhas de leite. Como eu estava dizendo antes, eu vou usar uma cor de caneta aqui. Usar uma caneta escolar. Apenas para poder demonstrar. Mas vocês não podem usar esta caneta. Eu vou fazer uma caixinha de leite de 2 centímetros por 2 centímetros. Antes de eu cortar essas caixinhas de leite, eu vou precisar reforçar as costuras. Se eu esquecer, vocês gritem aí. Você não reforçou os cantinhos da costura. Não me deixem esquecer. Então, vamos aqui. Olha. Eu ainda farei live. Nesse momento, eu não sou muito fã da live, porque
acaba que se tem que responder, trabalhar e responder ao mesmo tempo, certo? Ainda não é uma coisa fácil. Então, como que a gente marca as caixinhas de leite? Como que se marca? Você vai marcar 2 centímetros a partir da costura aqui, ó, da sua última costura. Daqui até ali vai ter 2 e daqui até ali vai ter 2, certo? Ó, não é daqui da borda, é daqui pra lá, em todos os cantos, ó. Da costura para dentro 2 e para baixo 2. Agora eu tenho que fazer uma costurinha de reforço aqui, para que não desmanche. Vou costurar um pouquinho ali. E esse cantinho já... Eu já fui até o outro lado, continuei costurando. Aqui só para não ficar cortando a linha. Só para aproveitar. Eu costurei tudo. Era para costurar só o cantinho, mas eu já costurei tudo. Para evitar uns cortes de linha. Então, ó, mas agora eu tenho que cortar as linhas aqui. Certo? Então, vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui. Não se esqueça do meu like. Se você gostou do que eu ensinei, se você gostou da maneira com que eu ensinei, ó, vamos trocar a tesoura, vai vendo aí. Uma dica, para que você não corte além do que é necessário, eu coloco um clips aqui, ó, um clips de metal, para que quando eu for cortar a caixinha de leite, ela não ultrapasse, ó, quando chega ali, nem que eu aperte, ela não vai ultrapassar o corte. Corto aqui. Poderia colocar no outro sentido também, para não ultrapassar o corte. Ó, coloco aqui desse lado, e aí eu corto e não ultrapassa. Você não pode ultrapassar, se você ultrapassar, você vai estragar. Ó, cortei. Gente, eu não sei editar vídeo. Eu não sei editar os vídeos, vocês me perdoem. Eu não sei editar os vídeos. E aqui eu vou dar uma outra dica para vocês. Em vez de... Ó, o normal, as pessoas têm mostrado uma técnica cortando toda a caixinha de leite. Aí depois você precisa colocar um viés. Aqui eu vou mostrar uma técnica que, se você cortar só esta parte aqui, ó, aqui é paralela com o zíper, essa que fica aqui, ó, nesse sentido. Se você cortar só essa parte aqui, não cortando a outra, você vai cortar só essa aqui, ó, cortei esta. De todas elas, você vai cortar apenas esta, que é ao lado do zíper, ó. Você não corta toda, você corta só esta aqui. Ó, só este lado. E vou mostrar pra vocês por quê. Ó, eu vou cortar apenas o lado paralelo ao zíper. Olha, cortei assim, ó, só essa parte aqui, ó. Só esta. Esta aqui é assim, não, tá? E aí, o que que eu tenho que fazer? Remover esse pedacinho aqui, ó. Remover este pedacinho aqui, que este pedacinho não vai ser usado. Vamos remover esse pedacinho de todas as partes. Remover esse pedacinho aqui.
este pedacinho de todas as partes. E aí fica assim, ó, esse tecidinho aqui, tirei essa borda e ficou assim. Agora, o que a gente faz? A gente abre as caixinhas, a gente vai abrir aqui, ó, abre-se o zíper e temos que abrir as caixinhas de leite. Uma dica, esta parte aqui, você precisa dobrá-la para baixo, ó, assim, ó. O zíper está aqui, você dobra para baixo, sentido contrário ao zíper. Você vai dobrar isso aqui para baixo. Quando você abrir aqui a sua caixinha de leite, quando você abrir, vamos abrir as caixinhas de leite. Você precisa abrir aqui, ó. Você vai precisar abrir aqui. Vou colocar um clipezinho aqui para ajudar a deixar quietinho aqui. Vamos abrir esta aqui que está de frente para você. Esta aqui. Você precisa abrir assim, tá? Você abre assim. Você vai colocar um clips aqui para ela não sair do lugar. E este outro lado, a outra do outro lado, também tem que ser aberta assim, ó. Esta costura aqui tem que ser deitada, ó, lado, aqui está o zíper, você deita ela para lá. Lado contrário do zíper. Você alinha ali os cantinhos. Vamos alinhar aqui, vamos prender. E essa costura vai ser feita de novo com a agulha para o lado direito. Vamos fazer aqui a primeira costura com a agulha para o lado direito. Vamos baixar aqui primeiro. Primeira costura, a agulha para o lado direito. Retrocesso e retrocesso. Primeira costura assim. Agora vamos a outra costura aqui. Vamos a outra parte aqui. Costura-se aqui. Vamos lá. Primeira costura, segunda costura. Vamos fazer todas as costurinhas. Deita-se esta parte para o lado direito. Se você estiver vendo, olhando para a sua peça, para você, esta parte tem que deitar para o lado direito. Para mim é para o lado direito, para você, para o seu lado esquerdo. Você puxa, põe um clips. Ou põe um clips e costura. E agora eu já vou mostrar pra você por que eu deixei porque é que eu deixei aquele pedacinho, cortei diferente, porque é que foi cortado diferente. Já você vai entender por que é que foi cortado diferente. Já estamos terminando. Falta apenas uma costurinha aqui. E estará pronto. Mais uma costurinha. Vamos a esta costurinha abençoadinha aqui. Volta-se ali. E vamos costurar. Mais uma costurinha. Vamos lá. Vamos tirar os excessos de linha para podermos remover ali os excessos. Aqui. Vamos tirar aqui. Pronto. Tira-se aqui. Mais uma linhazinha e aqui outra linhazinha. Agora, por que é que nós deixamos aquele pedaço
não cortamos um dos lados. O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos, aqui ficou ainda o sintético, um pedaço de sintético. Você precisa remover esse pedaço de sintético aqui, puxando o forro para trás e cuidando para não cortar o forro. Você vai cortar aqui, ó. Você vai tirar esse pedaço de sintético. Você vai tirar este pedaço de sintético aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai dobrar agora, assim, esse tecidinho já vai ser o seu viés. Você não precisa colocar um viés a mais, você usa o próprio. Ó, agora eu volto a agulha para o lado, para o meio. Volto a agulha para o meio e vou fazer a costurinha, que vai ser a costurinha definitiva. Vamos à costurinha definitiva. Aqui dá até para você visualizar, porque ficou por baixo ali a outra costurinha. E esta com a agulha para o lado da direita e essa com a agulha para o lado, para o centro. E o que que você faz agora? Você vai remover vai remover o excesso aqui e já estará pronto esse lado. Você vai fazer o mesmo processo em todas as caixinhas de leite. Removi aqui, você vai tirar bem certinho todos os excessos de linha. Tira todos, tá? Tira todos. Então, eu montei este lado aqui, que foi a primeira que eu cortei todo o quadrado. Agora, eu tenho que colocar um tecido, um viés externo, ó. Daquele jeito, tem o viés da própria. Você que vai escolher qual que você vai usar. Cortando, não cortando toda a caixinha de leite, cortando só uma parte, você já tem o viés da própria nécessaire. Quando você corta todo, essa parte aqui foi a parte que eu cortei todo o viés, toda a caixinha de leite. Aí, como eu cortei toda a caixinha de leite, agora eu tenho que colocar esse viés separado. Então, aquela forma de cortar apenas um dos lados da caixinha de leite, facilita. Facilita que você não precise, ó, quando fica assim, ó, que ficou essa parte que você vai ter que remover, remove esse sintético aqui, remove o sintético e só dobra do próprio material, todas elas. Então, você vai escolher qual forma você quer adotar. Essa que você já fica com o viés da própria caixinha. Ou aqui você vai querer, ou você vai remover todo aquele quadradinho. E aí, você vai ter que acrescentar outro viés. Vamos fechar aqui, fechei esta. Ó. Eu removi de duas. Vamos colocar aqui também. Eu removi de duas, então eu vou ter que colocar aqui também. Vamos colocar aqui. Para concluir. Já estamos concluindo. Você precisa ajustar
Você precisa ajustar o viés. Agora eu vou remover todos os excessos. Ah, não, ainda tem uma caixinha, ó, eu tenho que abrir aqui. Removo apenas o sintético, cuidando para não recortar o forro. Vou recortar apenas o sintético. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Gostaria muito de saber de que lugar você é. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou aqui da terra do frio. Você gosta do frio? Eu não gosto do frio, gente. Eu não gosto. Fechamos todas as caixinhas. Fechamos todas as caixinhas de leite. Vamos tirar os excessos. Vamos tirar todos os excessos e nós iremos desvirar e visualizar a nossa caixinha de leite. A nossa caixinha de leite. Vamos visualizar a nossa nécessaire. Certo? O que houve aqui? Deslocou. Aqui houve um deslocamento, vamos arrumar. Aqui houve um deslocamento de material. Vamos refazer que deslocou ali. Então, vamos arrumar aqui, deixa eu só remover os excessos. E nós viraríamos, e você vai ver o tamanho que ficou a nossa nécessaire box. Vamos remover aqui. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, comente. E eu farei de uma forma que vocês consigam entender. Removi. Agora já está pronta. Agora eu posso desvirar. Falta uma. O excesso. Eu vou retirar o excesso da mesma forma que eu retirei lá na lateral. Vamos removendo. Removendo os excessos. Remove o excesso de todas elas. É o mesmo processo. Pronto, agora eu vou usar um secador de cabelos para auxiliar. Vou pegar aqui o secador de cabelos. A gente aquece a peça simplesmente quando funciona. Quando funciona, a gente aquece. Pronto. Vamos. Secador de cabelo, se não é hora de inventar moda. A gente usa um secador de cabelo para deixar o material molinho.
E agora nós vamos desvirar, e você vai ver nascer uma necessaire box. Desvirando, vamos desvirar. E você verá nascer uma necessaire box bonitinha. Temos que empurrar bem os cantinhos, aqui e aqui. E aí, aqui está nascendo a nossa necessaire box. Você molda aqui bem os cantinhos, você empurra aqui, empurra as pontinhas, faz um movimento assim, ó, empurra os cantinhos aqui dentro, você empurra os cantinhos, faz um movimentinho assim, ó, empurra ali, faz um movimentinho assim, e aqui está a nossa, nós temos que dar uma forma a ela, vamos tirar esse secador de cabelos daqui, e aqui está a nossa necessaire box, lindinha. Aqui está o resultado da nossa necessaire box. Vamos ver qual foi a medida final. Vamos ver qual foi a medida final dela. A medida final é de 18 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. E aí, vocês gostaram? Gente, muito obrigada pela paciência. Deixem um like aí, deixem um comentário, compartilhem, me digam se eu estou no caminho certo. Certo? Obrigada, gente. Até a próxima.